O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. A Rádio Nordeste Evangélica apresenta Programa Boas Novas. Ouve e a vossa alma viverá. Boa tarde, rádio ouvinte do programa Boas Novas, seja bem-vindo a mais um programa e que a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que no livro de Miqueias é o justo juiz e pastor, seja algo habitual e apreciável em sua vida. Sou o pastor Moisés Câmara, coordenador e apresentador do programa Boas Novas do setor 36, onde sempre aos domingos, a partir das 13 horas, tenho essa distinção de lhe servir com algo que fará bem à sua alma, ao seu espírito, à sua vida. Quero agradecer a sua audiência, pois o setor 36 da IADERN, que tem como igreja Apolo a congregação de Boa Esperança, tem um excelente compromisso que é trazer a você, ouvinte, uma programação de virtuosa qualidade, onde procuramos em todos os momentos magnificar os feitos do Senhor Jesus Cristo, o conselheiro, em conformidade com o texto de Isaías, capítulo 9, verso 6, em primeiro lugar. Portanto, nesse alvo, ouça o que trazemos para você em mais uma tarde de sol de domingo aqui na capital dos Potiguares, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Trazemos duas formidáveis reflexões, sendo que a primeira tem como título Revelação, com base no texto de Mateus, capítulo 11, versos 25 a 27, e a segunda reflexão traz como título Descanso, em apreço ao texto de Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. E ainda de bônus, claro, porque você é uma pessoa que merece toda a nossa simpatia, trazemos 3 lindas canções. A primeira delas, quem canta é Ivanilza Alexandre, com a canção Melhor Amigo, com letra de Geise Barbosa. A segunda canção, quem canta é Ednilson Abreu, com a canção Eu Quero Ser Quadrado, com letra dele mesmo. Lembramos a você que cada canção vem na sequência de cada reflexão. E a terceira canção, quem canta é Gisele Nascimento e Elaine Martins, com a canção Prefiro Ser Fiel, com letra de Jonatas. Mas não fica apenas nisso, porque além dessas reflexões, trazemos mais uma magnificante história bíblica, narrada em versos, onde narrarei para você a educação de Daniel e o sonho de Nabucodonosor. Na verdade, no total, para os próximos programas, estaremos trazendo toda a série Vida de Daniel em versos. São 5 livros e hoje apenas a primeira parte das 5 histórias que narrei e que escrevi em versos aí no ano de 2008. Muito bem, então vamos à nossa primeira reflexão. Esta primeira reflexão tem como base, está baseada no texto de Mateus capítulo 11, versos 25 a 27, cujo título é Revelação. Diz assim a palavra: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim como foi do teu agrado, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, versos 25 a 27. Mistério é algo que está oculto, velado, coberto por um véu. O mistério é acessível porque é revelado. O Evangelho de Jesus é um mistério e, aspas, estas coisas, fecha aspas, a que Jesus se refere também são. Mais uma vez, Jesus é registrado fazendo uma crítica aos fariseus, aos doutores da lei de Moisés e aos líderes religiosos de sua época. Ele agradece porque o mistério do Evangelho
e os mistérios de Deus foram revelados aos pequeninos. Convém fazer uma distinção básica entre o que é evangelho e o que é filosofia. O evangelho não é especulação. Não é uma verdade a que se chega pelo método da dedução ou da investigação. O evangelho não é o ponto final de um processo reflexivo da razão, tampouco uma realidade acessível nos limites da racionalidade humana. Nada disso. O evangelho não é filosofia. É um mistério que nos chega por meio da revelação. Aspas. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Fecha aspas. Mais adiante, Jesus ensina a seus talmidim que é o Espírito de Deus quem revela a verdade de Deus e quem conduz todas as pessoas à verdade. Este é um mistério a respeito do mistério. Devemos pedir a Deus a revelação de seus mistérios. O maior dos mistérios do reino de Deus é o próprio Jesus, sua pessoa e sua obra, a cruz e o túmulo vazio no domingo da ressurreição. Que nossos olhos sejam abertos pelo Deus Espírito Santo que nos traz revelação. Ouça a canção Melhor Amigo, canta Ivanilza Alexandre. Jesus está no barco, tenha certeza, está seguro. Ele acalma a tempestade, te envolve em seus braços. Ele é o melhor amigo. Se Jesus está no barco, tenha certeza, está seguro. Ele acalma a tempestade, te envolve em seus braços. Ele é o melhor amigo. Quando em ti bate o desespero, e meu a esse pesadelo, você se entristece. Quando falta paz em tua casa, você diz em tua alma, esta tempestade não passa. Olha, aí vem um grande amigo, ele se importa contigo, vai trazer paz à tua alma. Esta tempestade vai passar, pois a voz deste amigo faz o mar se acalmar. Se Jesus está no barco, tenha certeza, está seguro. Ele acalma a tempestade, te envolve em seus braços. Ele é o melhor amigo. Se Jesus está no barco, tenha certeza, está seguro. Ele acalma a tempestade, te envolve em seus braços. Ele é o melhor amigo. Se Jesus está no barco, tenha certeza, está seguro. Ele acalma a tempestade, te envolve
Conheça melhor a emissora das Boas Novas. Acesse o site www.nordesteevangelica.com.br. Jesus, ele é o melhor amigo, de verdade. Pense no amigo, ele é Jesus. Vamos à nossa segunda reflexão, esta reflexão que tem como título Descanso, em apreço ao texto de Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, que diz o seguinte: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Dizia-se daqueles que se comprometeram com a lei de Moisés, que se dispuseram a segui-la, obedecê-la e praticá-la, que haviam se colocado sob o jugo da lei. Da mesma forma, o conjunto de interpretações que os rabinos defendiam a respeito da lei de Moisés era chamado de, aspas, jugo do rabino, fecha aspas. Cada rabino tinha o seu jugo. Jesus está dizendo que os religiosos de sua época impunham um peso exagerado, um jugo pesado demais a seus seguidores. Na verdade, as exigências da lei são demasiadas para qualquer ser humano. E por essa razão, Jesus nos convida a que nos coloquemos debaixo de seu jugo suave. Ele se dirige aos que estão sobrecarregados, aos que vivem na angústia constante de tentar cumprir a lei e obedecer a Deus. Jesus fala com os que se encontram no limite de suas forças e ainda assim não encontraram o que tanto buscam. Sua palavra vai em busca dos que tentam ser perfeitos para agradar a Deus, receber a aprovação de Deus e fazer por merecer o amor de Deus. Aspas. Vocês que estão sobrecarregados, fecha aspas, de Jesus, aspas, venham comigo, que lhes darei descanso, fecha aspas. Percebe-se pelo Evangelho que religião é a mecânica pela qual o ser humano tenta agradar a Deus. Religião é o que você tenta fazer para Deus. O Evangelho é o que Deus, em Jesus, faz por você. Por isso, Jesus nos convida a nos colocarmos debaixo de seu jugo, porque é ali que encontramos descanso. O descanso que Jesus nos dá. A perfeição é impossível para nós, mas o amor de Deus, revelado em Jesus, acolhe a cada um de nós, inclusive e apesar de nossas imperfeições. Ouça a canção Eu Quero Ser Quadrado, canta Ednilson Abreu. Tem muita gente que fica incomodada, dizendo que sou quadrado por ser do jeito que sou. Não jogo, não fumo, não ando com bebedeira e nem vou sentar na mesa de homem escarnecedor. Sou bem casado, não ando de curtição, nem vivo de azaração. Eu sei quem foi que me comprou. Eu não dou pré, choro, vigio todo dia. Espero eu naquele dia ver a face do Senhor. Eu quero ser quadrado para ir morar no céu. Eu quero ser quadrado, quero ser crente fiel. Eu quero ser quadrado enquanto o mundo vai redondo no pecado afundar. Eu quero ser quadrado para ir morar no céu. Eu quero ser quadrado, quero ser crente fiel. Eu quero ir contra tudo, contra todos, mas quadrado lá no céu eu quero entrar. Eu tenho a Bíblia como a regra de fé para eu poder ficar em pé, é o mandamento do Senhor. Nela eu medito dia e noite, noite e dia, somente ela que me ensina a ser um crente vencedor.
Ninguém me engana ser outro tipo de cristão. Eu li na Bíblia a salvação, eu sei quem foi que me comprou. Não foi Tiago, Pedro, Paulo, nem Maria. Vou ser quadrado todo dia e ver a face do Senhor. Eu quero ser quadrado para ir morar no céu. Eu quero ser quadrado, quero ser crente fiel. Eu quero ser quadrado enquanto o mundo vai redondo no pecado afundar. Eu quero ser quadrado para ir morar no céu. Eu quero ser quadrado, quero ser crente fiel. Eu quero ir contra tudo, contra todos, mas quadrado lá no céu eu quero entrar. Fala de uma cidade quadrada, ela é muito amada, é a Nova Jerusalém. Quando a igreja daqui for arrebatada, pra ela será levada, lá eu vou morar também. Já fui chamado de cafona e de quadrado, pra passar de atrasado, não abro mão de quem eu sou. Deus que me livre de ser um crente moderno, caminhando pra um inferno, inimigo do Senhor. Eu quero ser quadrado para ir morar no céu. Eu quero ser quadrado, quero ser crente fiel. Eu quero ser quadrado enquanto o mundo vai redondo no pecado afundar. Eu quero ser quadrado para ir morar no céu. Eu quero ser quadrado, quero ser crente fiel. Eu quero ir contra tudo, contra todos, mas quadrado lá no céu eu quero entrar. Eu quero ir contra tudo, contra todos, mas quadrado lá no céu eu quero entrar. Você está participando do programa Boas Novas. O programa Boas Novas já está de volta. 13 horas e 22 minutos, Jesus breve voltará. Bem, conforme Rádio Ouvinte, conforme comunicamos no início deste programa, hoje traremos mais uma magnificante história bíblica narrada em versos, a educação de Daniel e o sonho de Nabucodonosor. Lembrando que essa série, ela tem 5 narrativas, tá certo? Então a primeira vai ser hoje, a educação de Daniel e o sonho de Nabucodonosor. No próximo programa, a estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. A terceira da série, o edito de Nabucodonosor e a sua loucura em versos. O quarto programa da série, o banquete de Belsazar e a mão misteriosa. E finalmente, a quinta narrativa, Daniel na cova dos leões. Essa história, ou estas narrativas, escrevi, essa de hoje, escrevi no dia 8 de janeiro de 2008, quando ainda estava ali servindo ao exército brasileiro, ali na missão ali em Brasília, onde passamos ali 6 anos. Ali foi o início de tudo, foi o começo ali, quando o Senhor começou a me inspirar, a me despertar para algo que eu nem imaginei um dia, escrever versos sobre histórias bíblicas. E ali o Senhor, né, que tem os seus métodos, as suas maneiras, eu sou apenas um vaso, como você também deve ser um vaso, estarmos à disposição nas mãos do Senhor. Muito bem, então esta narrativa é para você ouvir, crer, se edificar na fé e glorificar ao Senhor. Vamos a ela? A educação de Daniel e o sonho de Nabucodonosor, narrada em versos. Bem no 3º ano do reinado de Jeoaquim, o monarca de Judá, aconteceu algo ruim, pois um rei da Babilônia a Jerusalém pôs um fim. Este rei da Babilônia era Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, que de fato foi o fundador do Império Babilônio, o segundo e opressor. Pelos informes históricos, esse império recebeu outro nome bem famoso, conhecido como Caldeu, mas foi com Nabucodonosor que atingiu o seu apogeu. A própria Bíblia registra que foi Deus, o Criador, quem entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor, como também utensílios da casa de Deus, o Senhor. De posse desses objetos, levou os tais a Sinar, e no templo de seu Deus veio ele os depositar, como despojo de guerra, levados dali de Judá. Prisioneiros judeus de guerra levou também para Babilônia,
porque aos seus inimigos não tratava com parcimônia, e assim muitos de Judá são levados sem cerimônia. Já estando na Babilônia, chamou o rei Aspenaz, o chefe dos seus eunucos, e uma ordem lhe traz, para que entre os cativos escolhesse gente capaz. Pois dos filhos de Israel e da linhagem real, como também da nobreza, foram trazidos afinal, como presos de guerra, aquele império do mal. Disse o rei Aspenaz com bastante veemência que separasse os jovens que tivessem boa aparência, sem nenhum defeito físico e sábios em toda a ciência. Pois o rei queria apenas os que fossem capacitados para que na língua e nas letras dos caldeus fossem ensinados, e assim está no palácio para que fossem consultados. E 3 anos então seria o tempo da formação dos jovens israelitas naquela ímpia nação, e ao fim dos quais teriam uma espécie de provão. E a alimentação dos jovens era farta e saborosa, pois a comida e o vinho parecia apetitosa, vindo da mesa real daquela nação famosa. Entre os jovens israelitas que cursaram a UNB, a Universidade Babilônica, para se instruírem no saber, a Bíblia traz os seus nomes para ninguém mais esquecer. O primeiro é Daniel, o segundo é Ananias, o terceiro é Misael e o quarto é Azarias, e todos eram de Judá nos idos daqueles dias. Mas o chefe dos eunucos, não gostando dos nomes hebreus, pôs nele então outros nomes, porém agora nomes caldeus, talvez apenas no intuito de fazê-lo esquecer de Deus. E assim a Daniel pôs o nome de Belsazar, e ao jovem Ananias, Sadraque veio lhe chamar, a Misael de Mesaque, porém outro ainda há. Chamou de Abednego o novo nome de Azarias, contudo os 4 jovens, tendo suas mentes sadias, isso não os abalou naqueles difíceis dias. E Daniel logo assentou no seu fiel coração que não se contaminaria com aquela alimentação que vinha da mesa do rei, servida na ocasião. Nem mesmo o vinho real Daniel sequer provou, pois nos manjares do rei impureza neles achou. Então um sério problema de início já arrumou. Mas demonstrando humildade e elevada prudência, falou então Daniel com o que tinha incumbência de chefiar os eunucos com extrema competência. Pediu ele a Aspenaz que lhe desse a permissão para poder se abster daquela impura porção servida à mesa do rei, o soberano da nação. Então graça e misericórdia o Senhor deu a Daniel diante do chefe dos eunucos, porque se manteve fiel, porém Aspenaz temeu ter um destino cruel. Porque temeu que o rei perceberia a diferença, a ver os seus rostos tristes quando fossem à sua presença. Por isso Aspenaz pensou ter a morte como sentença. Porém o bom Daniel, querendo isso resolver, procurou o dispenseiro para ter legumes a comer, e apenas como líquido lhe desse água a beber. E que ao término de 10 dias fizesse ele a comparação, olhando para o seu rosto dos que comem da porção, do manjar da majestade que reina naquela nação. E logo com a proposta que Daniel levantou, o chefe da intendência com ele então concordou, e o grupo dos 4 jovens de vegetais se alimentou. Decorridos 10 dias, o tempo que foi proposto, Daniel e seus amigos destacaram-se logo de rosto, pois estavam mais saudáveis, não causando nenhum desgosto. Também estavam bem fortes em relação aos demais, aos outros de sua idade que não quiseram os vegetais, mas preferiram os manjares de carne de animais. Desta sorte o dispenseiro tirou a porção do manjar de Daniel e seus amigos, mas legumes veio lhe dar, juntamente com a água que veio solicitar. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, como toda a inteligência na cultura do momento, e também em todas as letras, porque é Deus de provimento. E Daniel, além disso, recebeu outra porção, pois recebeu entendimento em todo tipo de visão, como enigmas de sonhos, para dar-lhes interpretação. E ao final dos 3 anos chegou o teste final, um momento tão aguardado ali no Paço Real, pois a prova era difícil e ainda por cima oral. Então todos os jovens foram levados à presença do rei Nabucodonosor, que sem nenhuma ofensa falou ali com todos eles e percebeu a diferença. Pois este rei, conversando com os 4 jovens judeus, não achou entre os sábios tais como estes de Deus, ou seja, a Daniel e aos 3 amigos seus. E assim Daniel, juntamente com Ananias, como também Misael e o fiel Azarias,
passar a servir o rei nos abençoados dias. Pois o rei lhe fez perguntas em toda a área de inteligência, como em toda matéria de profunda abrangência, e eles lhe responderam com a máxima sapiência. E o próprio Nabucodonosor logo então transmitiu que sábios como aqueles em seu reino nunca viu, pois sabiam 10 vezes mais que magos e astrólogos admitiu. Aqui encerra a história da educação de Daniel, servo que em corte pagã manteve-se íntegro e fiel, e que por fim foi aprovado por mercê do Deus do céu. Passado o primeiro ano, o segundo também passou, e o rei Nabucodonosor com sonhos se perturbou, e não podia mais dormir, pois o sono lhe faltou. Para saber o que sonhara, bem como a sua interpretação, o rei convocou os sábios que estavam à sua disposição, os magos, os astrólogos e os encantadores da nação. Quando o grupo ali chegou, foi logo ao rei apresentado, e este disse que sonhara, mas que estava perturbado, porque esquecera do sonho, mas queria o significado. Ó rei, vive eternamente, diz o sonho aos servos teus, e daremos a interpretação, disseram então os caldeus, em língua siríaca, diante dos grandes seus. O rei então respondeu, com uma firme decisão, que se não contasse o sonho, bem como a sua interpretação, todos os sábios seriam mortos e suas casas feitas em montão. E caso declarasse o sonho e o significado, todo o grupo dos sábios seria então apresentado, com dados de grandes honras, mas com o sonho interpretado. Porém, os sábios de outras vezes fizeram a solicitação para o rei contar o sonho, pois daria interpretação. Daí o rei se zangou com os sábios da nação. Porque o rei percebeu que os sábios da nação queriam só ganhar tempo, pois sabiam da decisão. Davi sentença de morte se não desse interpretação. E novamente o rei ratificou a sentença, dizendo que os sábios mentiram em sua presença, pois com palavras perversas causaram-lhe grandes ofensas. Não há ninguém sobre a terra que possa então declarar a palavra do rei, pois nenhum outro rei há, senhor ou dominador, que venha tal coisa cobrar. A coisa que o rei requer é por difícil demais, pois ninguém pode saber aqui dentre os mortais, senão os deuses apenas, disseram ali os maiorais. Essas palavras dos sábios deixaram o rei sem parcimônia, pois este foi muito enfurecido, ordenou sem cerimônia que matasse a todos os sábios os que viviam na Babilônia. Então saiu o decreto ordenando a execução dos sábios da Babilônia por não saberem na ocasião o sonho que o rei sonhara, bem como a sua explicação. E buscara Daniel em caráter urgente, como também seus amigos, para a sentença do regente, porque também eram sábios, embora não fossem sua gente. Então Daniel falou com prudência ao capitão, chamaram de Arioco, o encarregado da execução, de matar todos os sábios que não deram interpretação. Com bom senso, Daniel pediu ali ao capitão que este dissesse o motivo daquela sua prisão, e porque este tinha pressa em cumprir a ordenação. O capitão Arioque deixou Daniel a par, e este, sabendo do fato, foi ao rei se apresentar, o qual lhe pediu um tempo para interpretação lhe dar. Voltando então para casa, depois do palácio saiu, Daniel, sem perder tempo, os seus amigos reuniu, e ali expôs os fatos e o decreto que saiu. Pediu ele que seus amigos rogassem a Deus em oração, pedindo-lhe misericórdia e também a revelação do sonho que o rei tivera para não sofrer a execução. Então todo o mistério foi revelado a Daniel, numa visão de noite, porque o Senhor é fiel. E Daniel logo louvou ao poderoso Deus do céu. Seja o nome de Deus bendito eternamente, porque dele é o saber, disse Daniel contente, pois estava muito alegre com o Deus onipotente. É ele que muda os tempos e as horas faz mudar. Ele remove os reis e aos outros faz confirmar. E sabedoria aos sábios com conhecimento ele dá. Ele revela o profundo e o que escondido está. Conhece o que jaz nas trevas, pois a luz veio como ele morar. Ó Deus de meus pais, eu quero a ti celebrar. Pois me deste sabedoria e força vim receber, e agora também fizeste-me então saber o que nós te pedimos, o que o rei veio requerer. Por isso foi Daniel ter de novo com o capitão, o que estava encarregado de proceder à execução dos sábios da Babilônia sem a menor apelação. Pediu então Daniel que suspendesse a execução, mas que o introduzisse naquela boa ocasião, na presença do rei caldeu, pois já tinha interpretação. Assim, mas que depressa Arioque introduziu a Daniel no palácio, conforme este lhe pediu, apresentando-o ao rei, pois a este se dirigiu.
Arioque disse ao rei que dos cativos de Judá achou um dentre eles que ali revelará o mistério do seu sonho e a interpretação lhe dá. Vendo então a Daniel, o rei quis já testá-lo. Você é capaz de contar-me o meu sonho e interpretá-lo? E esperou uma resposta, talvez só para agradá-lo. Respondeu então Daniel diante de Nabucodonosor, que nem sábio nem mago, adivinho ou encantador, era capaz de revelar e do mistério ser sabedor. Mas existe um Deus nos céus, que mistério vem revelar, pois ele mostrou ao rei o que de fato acontecerá no final dos últimos dias, disse então Daniel lá. E assim Daniel, diante daquele regente, conta os segredos e sonhos que estavam ali na mente do rei Nabucodonosor, que o ouvia atentamente. Quando estava deitado, ó rei, tua mente voltou-se para as coisas que estão mais à frente, pois o que revela os mistérios fez-lhe saber, ó regente. Quanto a mim este mistério não me fora revelado, por eu ter mais saber do que os outros do seu lado, mas para que o rei entenda o que será interpretado. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que então, que de repente, surgiu uma grande estátua, cujo esplendor era excelente. Estava ali diante de ti, e a viste enormemente. E Daniel ali descreve essa estátua do futuro, dizendo que a sua cabeça era feita de ouro puro, com peitos e braços de prata, e ventre e coxas de bronze duro. De ferro eram as pernas, mas uma mistura havia, pois os pés sendo de ferro, contudo barro existia. Assim cada membro inferior de ferro e barro se consistia. Enquanto estava observando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, e a mesma foi atirada em direção à estátua, deixando em parte esmigalhada. Os pés de ferro e de barro a pedra os esmiuçou, e o restante da estátua o mesmo destino tomou, pois se tornaram como pó do trigo que o vento levou. Mas a pedra atirada, que contra a estátua bateu, tornou-se um grande monte, toda a terra encheu. Então o sonho do rei por Daniel se esclareceu. Mas faltava outra parte, que era a interpretação, a melhor parte do mistério, pois Deus chamava a atenção do grande Nabucodonosor e dos que lhe sucederão. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus tem te dado domínio, poder e força, e glória não te tem faltado. E assim logo Daniel deixa o rei conscientizado. Nas tuas mãos o Senhor colocou a humanidade, também os animais selvagens e as aves dos céus em quantidade, e de ti fez governante, para teres responsabilidade. Tu és a cabeça de ouro, mas depois de ti surgirá um outro reino inferior, e um terceiro então virá, que é o reino de bronze, que toda a terra governará. Finalmente um quarto reino sobre a terra surgirá, forte como ferro, e a tudo faz quebrar. E então aos outros reinos ele os esmiuçará. E ao que viste dos pés, que estava misturado, em parte de barro e de ferro ligado, será um reino dividido, com certeza firme de lado. Assim como os dedos tinham ferro em seu porte, e também outra de barro, esse reino será forte, porém fácil noutra parte, isso é que falta de sorte. Quanto ao ferro e ao barro que viste em tua visão, com semente humana por certo se misturarão, mas como ferro e barro, juntos não se ligarão. Mas no dia desse reis, o Deus do céu se levantará, um reino poderosíssimo que destruído jamais será, porque nenhum outro povo a esse reino dominará. E cada reino dos reis será então destruído, mas esse reino vindouro para sempre é estabelecido. E Daniel, já concluindo, deixa o rei estarrecido. Esse é o significado da pedra que se soltou, sem auxílio de mãos, e que ao ferro esmiuçou, e o bronze, o barro e o ouro, e Daniel o alertou. O Deus grande te mostrou as coisas que surgirão, pois o Senhor é verdadeiro e fiel à interpretação. E assim Daniel conclui toda aquela explicação. Então Nabucodonosor no chão caiu e se prostrou perante o jovem Daniel, a quem o rei adorou, com manjares e incensos, pois o mistério decifrou. Disse o rei a Daniel perante todos os seus: não há dúvida de que Deus dos deuses é o seu Deus. E disse mais este rei, o soberano dos caldeus: ele é o Senhor dos reis, que é mistério faz revelar, porque sob este segredo pudeste então desvendar. Daí o rei perante todos a Daniel veio exaltar. Pois a este Daniel num alto cargo o colocou, e deu-lhe muitos presentes, e depois o designou governador da Babilônia, e dos sábios o encarregou. Sadraque, Mesaque e Abedênego, o rei também os nomeou sobre os negócios da província, pois Daniel solicitou. E isso foi algo muito justo, pois foi o grupo que orou. Amém? Que Deus abençoe.
E como temos ainda um pouquinhos preciosos minutos, vamos ouvir mais uma belíssima canção. Esta canção que tem como título, essa canção aqui tem como título, vamos ver, Prefiro Ser Fiel. Ouça. Mais um que apenas te segue em meio à multidão. Romper as barreiras com a minha fé, ouvindo a voz de Deus como fez Josué. Em minha frente estiver o grande mar, e em perseguição me vier Faraó. Eu sei que tua mão em guiando está, e a chave de madeira abrirá o mar. Não paro, prossigo, meu alvo é o céu e dele eu não desisto. Santo redimido, sou do meu Senhor. Rejeito Babilônia pra Sião. Eu quero a tua glória envolvendo o meu viver. Sentir tua presença até eu transbordar. Prefiro ser fiel que eu sou adorador. Rejeito Babilônia pra Sião eu vou cantar, vou louvar, dizer que é são. Com serafim. Graças a Deus, 13 horas e 44 minutos, né? A gente sabe que Jesus, ali em Mateus capítulo 21, verso 22, ele disse: tudo o que pedirem na oração, crendo, o recebereis. Nós vimos aqui que Daniel, ele enfrentou ali o paganismo, né? O paganismo, ele naquela idade de jovem ainda, muito moço, foi levado cativo para a Babilônia.
E ali ele passou por uma verdadeira lavagem cerebral, né, com muitos estudos caldeus ali, etc. E numa terra estranha, mas ele manteve-se convicto, firme, né, na sua fé. E ali, graças a Deus, ele enfrentou ali as adversidades, foi vitorioso, né? E não apropriou-se das ideias pagãs, isso não sobrepujou a sua fé que ele tinha em Deus, né? Mas ele tinha firme convicção. E com certeza Daniel é um grande exemplo para os nossos jovens. Muito bem, com os trabalhos do técnico de som, nosso amado irmão Geraldo Dantas, e seleção musical do nosso amado irmão Evaristo Júnior, agradecemos a fidalguia de sua audiência, ao mesmo tempo que lhe desejamos uma feliz semana. Nutrifique-se na paz do Senhor e até o próximo programa. Obrigado.